bem-vindos ao Antimatéria, o programa que vai ajudar vocês a explorar as dimensões da cultura pop. Hoje a gente vai fazer review, porque a gente tem um jogo muito bom que foi lançado no Xbox via Game Pass, que a gente vai falar dele também no segundo bloco, mas que, cara, eu acho que todo mundo tem que dar uma chance, que é South of Midnight, não é não? Underclay. Forcei você a jogar, você gostou, né? Não forçou, vai, não forçou. Mas eu tinha pego no Game Pass, né? Aí o Game Pass, você paga a assinatura, então você tem acesso ao Day One, o lançamento dele era um pouquinho mais pra frente. Mas se você pagasse um valor, que pra mim foi praticamente simbólico, R$40. Que é só pra transformar a edição Deluxe, você né? transforma na edição Deluxe e você tem acesso um pouco antes do jogo. E se eu não me engano, essa edição vem com a trilha sonora, não vem? Vem. É, a trilha sonora, ó. Tipo, maravilhosa, maravilhosa. Várias músicas cantadas, umas músicas meio country, assim, exatamente. Tal, meio sul, meio né? jazz. Meio jazz, né? Os solistas tem. E bonito, viu? Total baseado na Louisiana ali, né, cara? É a região, sim. Exatamente. Sim. Cajun, os negócios. Não, pior que você tem toda a razão. É Sotaque, é tudo muito característico. Antes da gente começar a falar do jogo, eu queria falar quem é a desenvolvedora responsável, que é a Compulsion Games, que tem um currículo não muito feliz, principalmente pra gente que acompanha há mais tempo, que eles foram responsáveis por Contrast, que é um jogo ok, e We Happy Few, não sei se vocês lembram, que deu maior polêmica, o jogo saiu estranho, não deu bom pra eles. Os dois jogos são no Game Pass também, você consegue jogar. O South of Midnight é o primeiro jogo dele sob o selo do Xbox Game Studios. Foram comprados em 2018 pela Microsoft. E desde então começaram a trabalhar nesse jogo. Sim. Porque ele demorou pra sair, tá? Sim. Ele foi anunciado, acho que a primeira vez em 2023. Como Projeto Midnight. É, e aí depois Midnight, mudando de nome. Exatamente. E aí em 2024, ano passado, a gente teve aquele vídeo de apresentação do gameplay com a missão do Cine e do Tubarão. Do Jacaré. Do Jacaré. Que é com bagre. Que exatamente. Que o pessoal achou meio estranho por causa da animação, né? Que brinca um pouquinho com stop motion. Mas não é, né? Stop Não motion. é. Eu achei. É sim. As cutscenes são todas stop motion. Eu Inclusive, no achei primeiro bem momento eu olhei e falei, nossa, isso aqui parece que tá travando. Aí eu peguei, comecei a parar, olhar direito e falei, não, é stop motion, não tá travando. É realmente em stop motion, então tem essa conotação de ser um pouco mais lenta a movimentação do personagem. É porque quando você diz stop motion, a gente assume que tem o boneco físico e eles animando, e eu acho que não tem. Não, é isso que eu acho que emula o stop motion. Então, exatamente, é a CG que emula o stop motion. E aí sim, a CG eles pincelam ali aquelas travadinhas que são características do rolê, stop né? Motion, isso mesmo. E como o André falou, é um jogo diferenciado. Qual foi a primeira impressão que você teve jogando o South of Midnight? O Clay você não conseguiu jogar, Cara, né? Eu não joguei, eu só vi os trailers, infelizmente. Me remeteu muito àqueles jogos de aventura clássica, sabe? Tipo Pandemonium. Você se lembra de Pandemonium no PlayStation? Que você via o boneco meio de costa, assim? Os primeiros jogos que eu peguei no Play 1. Sério? Que você via o boneco meio de costa, assim, você ia correndo. Sim. E aí depois veio o Prince of Persia, que não tem jeito, né? Porque ele é um jogo cheio de puzzles, movimentações, que tem os ambientes onde você joga, assim, e dentro dos ambientes tem lugares pra você explorar, lugares extra, que você vai pegar alguma coisa, Isso pra mim me ganhou nesse momento. Eu gostei também. O que me chamava a atenção pelos trailers lá do jogo é toda a mitologia dele, não sei se a gente vai entrar nisso ainda. Vai. Mas quando passava os trailers lá, você tinha todo o lance dos os costumes ali do sul dos Estados Unidos, quando a gente falou Louisiana e tudo mais, e voodoo e não sei o que lá, e piripororó, eu falei, pô, legal, isso lembra muito aquele Princesa e o Sapo da Disney lá, que tem também um tema muito parecido e tudo mais. Eu, pelo menos, eu gosto, eu já falei isso várias vezes no programa, eu gosto muito da construção de mundo, quando os caras apresentam muito bem o mundo pra você, que você fica imerso na parada, né, cara? Você quer saber mais sobre aquilo. O trailer, ele já passa isso pra você. Eu falo, o jogo tem um quê poético, assim. Tem. Ele é meio artístico, né? Se você parar pra pensar. Muito legal isso, cara. E que eu acho que é um artístico na medida que não vai ser pedante pra quem não gosta e que vai agregar muito o gameplay de quem vai experimentar a primeira vez um jogo desse tipo, porque é um nível meio, assim, não obviamente porque você não faz as mesmas coisas, mas é uma coisa meio Okami, assim, se você parar pra pensar na questão artística da parada, sabe? Funciona muito bem. É um dos jogos mais artísticos, eu acho que já gostava o Okami, né, sim, cara? Concordo. E, assim, como o Clayton falou, o jogo foi inspirado no folclore do sul dos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, mas
teve a Guerra Civil Americana. E Norte-Sul, eles meio que dividiram o país com ideologias diferentes. E o Sul, ele era muito racista, ele era muito escravagista, focado em agropecuária, em agricultura e tudo mais. Essa galera do Sul sempre foi meio que evoluiu sozinha, sabe? Tipo, enquanto os Estados Unidos brigava por direitos iguais e tudo mais, o sul dos Estados Unidos meio que manteve aquele ranço escravagista, e a galera que morava lá, que tinham muitos imigrantes, muitos descendentes de índios, de negros, de ciganos, espanhóis, cara, virou uma miscigenação absurda lá, com os brancos causando no rolê, sabe? Tipo, era muito difícil. E a história gira em torno da mitologia criada por essa cultura gerada da miscigenação, assim, sabe? Sim. Tipo, é muito legal. Eu não conheço absolutamente nada, mas o que eles apontam é que o folclore sulista gótico, tipo isso, assim. Sim. Porque é meio isso, né? É meio isso. Tem um pouco de bruxaria. E aí você acompanha a história da Hazel, né? A Hazel. Que é uma menina corredora, né? Nessa cidade sulista que acaba recebendo ali, sendo impactada por um furacão. Tem uma enchente, vai destruir a cidade dela. Ela e a mãe estão para se mudar pro abrigo, né? Porque elas vão ter que ficar no abrigo até passar a enchente. E ela resolve ajudar as pessoas da cidade que ainda não foram, ver se tá todo mundo bem. E aí você tem aquele confronto natural entre a mãe e uma adolescente, né? Que tem ali as suas diferenças. A adolescente acha que a mãe não tá cuidando dela o suficiente. Não tá dando atenção de suficiente. E a mãe tá preocupadíssima com tudo. Será que isso é uma alusão ao Katrina? E porque Louisiana foi totalmente certeza destruída absoluta, por causa do Katrina, né? Que Que os caras ainda estão reconstruindo ainda hoje, né? Já construiu bastante coisa, mas... É um bom ponto. Com certeza tem uma referência, sim. E eu vou falar, hein? É uma das melhores experiências que eu joguei em termos de catástrofe ambiental. Você tá jogando, vai voando coisas, passa uma rosquinha assim, ó, gigante, o vento, a chuva. No trailer dá pra ver isso, achei bem legal. Os efeitos estão muito bonitos. A mensagem, ela vai além, né? Porque ela tem a questão do desastre ambiental, mas ela também tem a questão dos malefícios de um monte de técnicas, consequências ali, né? De consequências relacionadas às formas de consumo da gente. Cara, é pesado, assim. E aí tem momentos incríveis. E aí tem a questão mística da coisa. Sim. Que entra, que é quando ela começa a ver, que é a parte que soa muito poética pra mim, que são as linhas do destino. Ela começa a ver. Porque ela é uma tecelã, né? E ela vê as linhas que tecem o destino. Exatamente. Né? E os poderes dela são todos baseados nisso, né? Porque eu não joguei, né? Eu vi os trailers só, e aí você vê que muitas obras que usam essa parte dos Estados Unidos, né? O sul ali, Louisiana, o negócio, eles usam muito essa religião, que é quase uma religião, lá, que é o voodoo, né? Que os caras têm que é uma religião, que é com magias e tudo mais, rituais, e você vê que tem bastante disso no trailer também, né? Sim. Assim, não é dito especificamente qual religião eles estão se referindo, mas a gente consegue acompanhar e entender uma coisinha ou outra baseada nas informações que vão passando. Sim. E ela, como a última tecelã, né, a mais recente, ou talvez há muitos anos eles não tenham visto uma nova tecelã ali naquele universo, ela passa a meio que aprender junto com a gente os poderes dela, porque ela não sabe que tem, e a gente meio que começa a entender a partir do momento que a gente vai entrando nas sequências de combate, né? Porque o jogo tem um pouco de combate também. Ele é todo fechadinho num momento, você entra no combate, você luta, termina, assiste uma cutscene, volta pro mapa, explora, combate, sabe? É bem regradinho nesse sentido. Bem regradinho. Né? Não tem muito segredo nesse sentido. E na medida que você vai aprendendo novos poderes, novos puzzles vão surgindo. Exatamente. Né? Então, ele é bem linear. Ele é totalmente linear. Você não tem backtracking, mas você sabe que às vezes eu sinto um pouco de falta de jogo assim, quando os caras dá um pouco de desespero, na verdade. Depois, quando os caras fazem Assassin's Creed Shadows. Os caras fazem um jogo de mundo aberto, aí você é sempre assim, ó, galera, de verdade. Os caras lançam um jogo de mundo aberto, aí os caras te colocam uma missão introdutória que você, legal, tal. Dura 10 horas. Esse tipo de coisa. É pequenininha. Aí você faz aquela parte aí. Agora se vire. Os caras abrem o negócio, só vai. Aí, de vez em quando eu sinto falta no jogo guiadinho, só pra você curtir a história, fazer os desafios. Ele é muito gostoso, cara. Ele é muito redondinho, você vai de ponto A ao B. Tudo que tiver aqui pra descobrir, você vai ter que descobrir nessa caminhada, senão você perdeu, aí bola pra frente. E não vai atrapalhar o seu gameplay, não vai deixar de contar uma parte específica da história, não. E é legal, você vai aprendendo isso, você vai ganhando os pontos, né? Você vai pegando as coisas, e tem um negócio legal que é,
você tem que tirar os nós. Tem que desatar Né? os Você nós, desata os nós. acabar com aquela maldade que tá ali no mundo E é legal, porque tem criar uma paz. parte que tem uma árvore gigante lá e tal, e aí, né, um personagem específico ele explica, fala, olha, aconteceu tantas coisas ruins com ela, que ela tá cheio de nós que você tem que desatar. Aí você vai desatando e vai mudando a ambientação, vai Sim, mudando tudo. e tem a mecânica da garrafa, né? Porque Sim. tem a história de que você guarda seus males na garrafa e bota na árvore. Bota na árvore. Isso é literal no jogo, porque é uma garrafa mística que vai pegando esses males e vai Lembro acumulando. do carinha lá que guardava o cramunhãozinho dentro da É, garrafa. é lá. tipo isso. E eu acho que a coroa do gameplay, no geral, eu acho que nas batalhas com chefes, que o André acabou de falar da árvore, todas as batalhas de chefes são incríveis. Depois que você resolve todos os puzzles, todos os quebra-cabeça do cenário, assiste as cutscenes da história, entende o que você precisa fazer ali, você passa por um modo que é uma corrida até a árvore, né, pra jogar lá as tristezas na árvore de garrafas, e em seguida meio que você descobre quem é o chefe e o que você tem que fazer. E normalmente quando começa isso, vem uma música cantada, É ela muito bom. conta a história de novo com um violãozinho, cara, Tipo Alan Wake, que todo final de capítulo exatamente, tem uma É história. é a E tem mesma o- pegada. A música desse chefe que eu derrotei, né, que eu não consegui jogar tanto quanto eu gostaria, era um country, assim, com Sim, violãozinho. não, todas são Muito- ótimas, todas mas são ótimas. muito gostoso de ouvir e jogar, gente. Muito gostoso mesmo. E você vai. E se você trava em algum momento a música e ela terminou a letra que ela precisava contar, ela segura, ela fica mantendo o violãozinho até você passar a parte onde continua. Porque ela não te acelera, mas ao mesmo tempo ela tem que te esperar, porque ela tem que rodar ao mesmo tempo pra você chegar É a no lenda topo. do herói dos irmãos. Ele não descreve o que você tá fazendo. Não. Tá. Essa é a diferença da lenda Não. do herói. Sim. Mas, sim, Mas é muito ela, parecido. às vezes, conta um pouquinho da história do que você tá fazendo ali. Exatamente. Assim, Aí, ó. é incrível. South of Midnight já está disponível lá no Game Pass ou na compra via loja da Microsoft Store. Tá no Steam também. Você pode comprar, jogar, se divertir ou assinar e também experimentar o jogo. A gente vai pro intervalo. Depois a gente vai assistir Future Boy Conan. E na volta tem mais gente matéria pra você com uma listinha de Game Pass que eu acho que você vai querer saber. Antimatéria de volta, e agora, ó, como eu prometi, a gente falou de South of Midnight. É difícil falar esse nome rápido, tá? A gente falou de South of Midnight no primeiro bloco, um reviewzinho, já tá disponível no Game Pass, e falamos muito do Game Pass. Então eu queria trazer de volta o assunto, pela primeira vez aqui, acho que exclusivamente falar do Game Pass, e né? trazer uma listinha de jogos que podem estar escondidos lá dentro do serviço, e que a gente vai fazer a boa pra você dizer, tá lá e vale a pena jogar. Não é não? Sei? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Aí, ó. Não, confia, Vamos ver. confia. Eu confio. Eu queria dizer que a próxima vez acho que eu vou trazer um chazinho de camomila aqui, vou ficar mais tranquilo pra ouvir as listas do Gé. Por quê? Não é uma lista, é uma lista nossa essa aqui. Nossa, então tudo Nossa. bem, então deixa quieto. Uma lista nossa. Então vai. Eu vou começar Até com o nossa. básico, Ah, que é explicando o que é o Game Pass. Pode falar. Fica aí. Você sabe, consegue? O que é que eu... não, eu explico. Game Pass é um serviço da Microsoft, Isso. né? Que você paga um valor mensal, Uma assinatura. né? Uma assinatura, e que tem um monte de jogos disponíveis. Né, entre jogos indies, jogos desenvolvidos pela própria Microsoft e alguns jogos de terceiros parceiros da Microsoft estão dentro do serviço. E a grande vantagem é que a maioria desses jogos, principalmente os proprietários da Microsoft, estão disponíveis no primeiro dia. Isso é incrível. Já no lançamento. Exatamente. Imagina uma Netflix com um joguinho. A única coisa que tem que fazer é baixar. Porque você não... Dá pra jogar via cloud, dependendo Dá da pra sua jogar via assinatura. cloud também. Mas eu não recomendo. Eu joguei, Mesmo com é. assinatura. Eu tentei jogar, eu tive uma experiência muito ruim. Tentei jogar o Persona 3 Reloaded via cloud na minha TV. Porque a TV você consegue jogar pela tem TV. um sistema, o né? É aplicativo verdade. da Samsung. É. Só que assim, tipo, o jogo quando ele tava rodando, ele rodava liso, de verdade. Eu conseguia Mas jogar. pra entrar no jogo Mas você tem pra uma entrar fila, no né? jogo, eu cheguei a ficar mais de 1 hora esperando. Porque tem uma fila de espera. Isso é verdade. Então, tipo, fiquei mais de 1 hora esperando pra entrar e aí, de vez em quando, ele dá umas travadinhas quando você entrava, Porque é tentava streaming, salvar né? e tal, esse sim, negócio. sim. Então, É porque você tava na nuvem. É. Val. Mas vamos lá. Vou começar com uma listinha, a lista básica, tá? Essa aqui, eu acho que esse jogo nem tá aparecendo mais tanto, mas ele, cara, se você tem um Xbox e não jogou ainda, eu acho que você tem um Xbox há muito pouco tempo. Que é Gears of War. Ah, sim. Sim. Esse aí é. Esse aí, meu amigo, esse
Faz parte do manual. Tipo, do mesmo jeito que você tem que jogar um Uncharted se você tem um verdade, PlayStation, é verdade. você tem que jogar, ou Mario se você tem um Switch, você tem que jogar Gears of War. É quase um jogo de assinatura, assim como é o Você acha melhor... Halo. Isso né? que eu ia perguntar. Você acha melhor eu falar do Gears ou falar do Halo? Se você tiver que escolher um. Cara, eu gosto bastante da mitologia do Halo, mas eu parei no Halo 5. Você né? jogou todos. Então... Eu parei. Eu só parei no último jogo. É que Halo tem muitos derivados. Sim, Halo tem muita sim, coisa. sim. Gears eu joguei todos. Até o Gears, Até o Tactics, todos os spin-off, tudo que saiu de Gears eu tem joguei. tudo lá também, tá? Não, deixa eu falar um negócio pra vocês dois, então, agora. Eu tive o Xbox One por muitos anos e eu nunca joguei Gears of War. Mas você Nem também não jogar. jogou nem Gears of War, você também jogou Halo. Não, Halo eu joguei já, mas Gears of War não. Então você vai jogar quando sair no PlayStation, basicamente. É. Vai, Mas vamos voltar tá aí aqui. na cara. Ó, esse aqui é novo, tá? Esse aqui, ele foi tido como um dos melhores jogos do ano passado e que pouca gente jogou, mas agora tá tendo a oportunidade de jogar no Play 5 pagando. Você joga de graça no Game Pass, que é Indiana Jones e o Grande Círculo. Indiana Jones pra mim foi uma grande surpresa, porque eu falei muito mal. Também. Eu falei muito mal. Não, eu não falei mano, mal, eu só... Falei Indiana Jones, quem quer jogar Indiana Jones agora, tal? Aí um belo dia, Game Pass, Indiana Jones, eu tava lá, eu falei, vamos deixar aqui, vou jogar, fazer. Fiquei jogando É bom. 3 Troy dias de Baker, Indiana. melhor Harrison imitador Ford. de Era Harrison que o Harrison Ford, cara. Ford. É, E o Harrison Ford mesmo falou. ele falou, Eu assisti e achava que era eu mesmo. Deviam falando. ter chamado ele pra fazer as a vozes voz do dele Hulk. no filme. Não, do filme do Indiana Jones, que Ah. era o Harrison Ford falando com a voz dele envelhecida. mas Quando com o rostinho Harrison Ford jovem. Com o rostinho Ai, meu novinho Deus, no eu não vi filme. esse filme. Eu E o jogo, ele transita, né, entre algumas fases jovens do indie e a fase mais velho e tal. E é muito bom, vale muito legal, a pena. legal. Outro jogo que esse, por conta da a grande aquisição, né, que a Microsoft fez com a Activision Blizzard, eu trouxe 2 jogos dessa empresa colossal que movimentou a indústria aqui no ano que eles confirmaram, que foi o ano passado, né? O começo do, enfim. Sim. Diablo 4. Esse eu joguei muito. Que tá na versão base, tá? Se você tá no quiser base. jogar as expansões, você vai precisar comprar. Mas a versão base tá liberada pra jogar assinantes Só de tem, Game tem uma Pass. expansão até hoje, mas já a segunda acho que sai esse ano já. É. Mas Espero, eu tomara que saia esse recomenda. ano. Muito. Diablo 4 é incrível. E já vem com a possibilidade de jogar online também, né? Porque o Game Pass Você só não vai conseguir usar a classe nova, que é o Nat Espírito, né? que tem que comprar, né? Tá Sim. na expansão, mas de Sim, resto sim. você pode fazer tudo o que você quiser com a galera lá. E o outro é o grande detentor da polêmica inicial da compra da Activision, que é o Call of Duty Modern Warfare 3. E tem um monte de Call of Duty. Mas o 3 em específico, porque era pra sair Day One junto com o lance. E aí a Sony ficou brava, e aí os jogadores de PlayStation, enfim, uma loucura. Mas eu recomendo jogar principalmente o modo zumbi, que tá maneiríssimo, insano. Eu não sei se a galera joga aqui, acho que não. Não. Enfim. Se você não é nosso forte aqui, né? Mas voltando, assinante de Game Pass também tem acesso à assinatura do serviço da EA. Fica embutido, né? Você consegue pegar os jogos do catálogo da EA do serviço gratuitamente. Os Dragon Age estão lá. Estão lá, tá todos tudo eles. lá. Mas eu não coloquei. Acquisition, todos Mas eu não eles. coloquei. Eu coloquei Dead Space Remake. Veilguard. Não, eu coloquei Dead Space. Até no PlayStation tá de graça. Eu coloquei Dead Space Remake. Vocês... Dead Space é Vocês muito jogaram? bom. Eu joguei O o remake é clássico, insano, o remake cara. insano. O remake tá lá já? O remake tá, que pô. legal. Dead Space entra junto da galeria de Silent Hill e alguns outros jogos de terror. É pesadíssimo, Classe tá? AAA, que se você não gosta de terror, é melhor você não chegar perto, tá? Ele Essa é a dica. dá uns... Não, dá. É pesado. Você joga à Dead noite Nossa, ele. mano, Você dá, jogar à noite ele sozinho em assustador, Space. É casa, assustador. você não sozinho. dorme, desencana. Ó, esse aqui é meu favorito. E se você conhece e não jogou porque não se interessou, você já começou errado. Tem que tentar. Se você jogou e não gostou, você jogou errado. Não tem, tipo, como não gostar desse jogo. Smash Bros. Não. Vampire Survivors. Legal o Vampire Survivors. É insano. o jogo. Legal, Não legal. é legal. É tipo... Outro dia eu comecei a jogar ele de manhã, eu falei, vou jogar meia hora aqui. Porque cada run, mais ou menos, no começo, leva uma meia horinha. Sim. Comecei a jogar... Aí eu falei, não, mais uma. Aí eu olhei no relógio, eu comecei a jogar 9 horas da manhã. Eu parei pra jantar, 8 horas da noite. Sabe que jogo... Joguei 5 vezes, 6 vezes. O jogo que me fez fazer isso, o Stardew Valley. Também tá lá, tá? É. Também tá lá. Stardew Valley, cara, comecei tipo de manhã, falei, deixa eu ver qual que é desse jogo. Quando eu vi, eu tava jantando também. Mas ó, Vampire Survivors, experimenta. Te garanto que você não vai... Você pode vir cobrar depois. Eu pago a Coca pra você. Mas você vai me pagar a Ferrari depois. Pronto. Outro. Esse aqui que eu falei, que o Clayton aprova. É. Sea of Stars.
Sea of Stars é legal. Stars é bom. Assim, eu vou ser bem honesto com você. Ele tem ranço, ele tem uma raivinha, porque não falaram com ele direito na época do lançamento. Só Não, por não isso. falaram comigo direito, não falaram Olha lá, comigo. olha lá, Isso olha lá, porque olha lá. ele se colocava como Como o representante de do Sea of jogo. Stars no Brasil. Quando os caras anunciaram Sea of Stars, que é o pessoal do... Cara, como é que é o nome do outro jogo de Ninja lá, que parece Ninja Gaiden? É a The mesma Messenger. equipe, The Messenger. The Messenger. É. Só que aí você associou com a Devolver. E não tem nada a ver Não foi isso. Porque o The Assim, Messenger foi tirando- distribuído Não, pra tirando isso, eu Devolver. já sabia que não era, porque eu falei com com o Batelli. o Batelli, que é Ouve da ele. Devolver aqui, e ele falou, não tá, ele já tinha falado isso. Só que aí eu interagia muito com o pessoal lá de fora também deles, entendeu? Via Twitter, via Via X. Twitter, via Instagram e tal, e já tava assim, só que quando chegou no Brasil, chegou pra uma outra empresa, que não Exato. foi por ele. E essa empresa simplesmente Te ignorou. Ignorou. me ignorou, assim, e aí eu fui pegar, e aí o segundo problema foi que na mesma época que o Sea of Stars saiu o Chain and Echoes também. Ah, tá. E assim, tipo, eles eram muito perto um do outro. E aí eu já tava muito, assim, absorvido pelo Chain Echoes. Quando eu joguei o Sea of Stars, eu falei, pô, é bonito, é legal, realmente, Mas não- os caras não te mandam pegou. bem. Cara, eu esperava mais. Ele é menos RPG do que eu achei que ele seria, cara. tá. Ele é muito negócio ponto A, ponto B, ponto A, ponto B, Entendi. ponto A, ponto B, e é isso, sabe? E esse aqui que eu coloquei, eu falei que eu coloquei aqui pra mim mesmo, que vocês dois aprovariam. Que eu também gostei, tá? Gostei bastante. Que é o Trials of Mana. Ah, Bom, o primeiro. Trials é muito Legal bom. demais, né? É um remake, O né? Trials, É um remake. Trials of Mana é muito bom. Ele é um remake do Seiken Densetsu 3, na verdade. Nossa É. senhora. Que é o que aqui seria tipo o Secret of Mana 3. Aham, que tem vários personagens pra jogar, classe e tudo mais. Tem Double Tech, tem muita coisa legal, cara. Eu gosto muito. Você tem vários. É que assim, o legal é, você escolhe um dos personagens no começo do jogo pra ser seu principal, e a história vai seguir em cima da história principal dele. E aí você pode ir evoluindo a classe dele 2, 3 vezes pra cima, e aí os outros personagens, você escolhe quem você quiser dos outros principais. É muito legal, cara. Sim, é muito bom. Ó, E é desse jeito desde o Super NES. Sim. A minha colher de chá fica agora com esse último. É. Eu coloquei 3 que vocês amam. E esse terceiro eu acho que você vai chorar, que é o que eu falei, que é o que você tentou também. Que é o Persona 3 Reload. Ah, não, o jogo é maravilhoso. Isso é incrível, cara. O jogo é maravilhoso. Tá lá Óbvio- também pra jogar. Óbvio que quando você pensa em mecânicas de Persona, né? Depois que você joga o 5, depois que você joga o Metaphor também, Aham. ele tem alguns probleminhas. porque ele é um jogo Mas antigo, eu né? peguei ele e foi a mesma história de quando eu joguei o Shin Megami Tensei. Eu joguei, fiz tudo e fiquei horas lá farmando e grindando. É que essa versão eles até colocaram mais coisas do que a versão Ah, sim, original, sim, né? sim, sim. Então, assim, mas matéria de, por exemplo, de gráfico, por exemplo, eu acho ele mais bonito graficamente do que o Metaphor, por exemplo, Ah, sim. sabe? Esse aqui eu coloquei, eu não. Acho que foi você que falou que começou a jogar, que é o Control. Não, Ultimate o Control é Edition. muito comecei. bom. Só que é a versão Ultimate Edition, né? Ultimate Edition. Vem E sem bug. Não, e o Control teve problemas, né? Porque a versão normal, ela Era não muito tinha uma pesado. série de tecnologias e tal. Então o Control foi legal, porque quando eu cheguei na casa do meu irmão jogando com DLSSR, com todos os É efeitos, lindo, com é um negócio lindo. insano, E eu sim. jogando no PlayStation ali, falei, mano. Você abriu o mapa, travava o mapa. E não tinha uma sombra, não tinha. Mas Eu ainda tinha- assim é um mega jogo. cara. Aí, quando eles lançaram o Ultimate Edition, aí sim eles colocaram o uso completo e roda melhor no Xbox Series X e no PlayStation 5 Pro, né? Eu tô numa jornada pessoal de jogar o Remedyverse. tá É ligado? muito bom, mano. O Eu Remedy também. é bom, Porque, assim, eu recomendo. comecei, porque eu não joguei na época, então eu comecei a jogar, eu terminei o Alan Wake 1, agora eu tô jogando Control e vou entrar no Alan Wake 2 logo em seguida, porque eu peguei numa promoção muito boa e é isso aí. E, assim, pra fechar, eu tenho mais 2 aqui. Um deles é um indie que eu não dei bola quando saiu, mas depois eu fui jogar e se tornou um dos jogos de ação que eu mais gostei, que é o Sifu. Se for. Sifu. Muito difícil. Quando você pega a manha, começa a ficar um pouco mais fácil. Teve até um curta daquele Secret Level, Sim. que é possível. Tá na Só que o Amazon cara Prime. que jogou o curta é muito ruimzinho. Na segunda fase ele morreu a vida inteira. É. Né? É meio ruim assim. E pra fechar, o jogo da Capcom, que eu acho que tinha que estar aqui, que foi. Tipo, acho que foi um dos remakes mais pedidos pela galera, que mais recebeu elogios, que é o Resident 2. Sim. Resident Evil 2. Muito bom. Sim. Que também tá lá, top 3 também. Tá, tem algumas tem coisas da algumas Capcom coisas, lá. mas é muito bom. Esse Tem Resident Monster Evil Hunter lá também. é insano de bom, né? Não sei se vocês jogaram inteiro, Joguei, mas joguei. duas dois demais. campanhas. É o 2 sim, o 3 não e o 4 sim. O 3 O 3 é o quê? Mas o 2 é que o 2 é muito bom. O 2 eles refizeram um monte de coisa, ficou muito legal. E o 4 é outra pegada, né? É. Enfim, essa é a nossa lista de jogos pra você ir além ali do catálogo inicial da primeira página do Game Pass
Então espero que vocês aproveitem, joguem, assinem e se divirtam. Fala com a gente depois também. Usa a hashtag Antimatéria na Cultura e o QR Code para encontrar as redes sociais e mandar um feedback aí sobre jogos, principalmente, que a gente gosta de falar de jogo, né? Sim. O Antimatéria vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo programa. Tchau, tchau.